Bom, galera, Sociedade Automotiva na área. Nós vamos hoje falar sobre carburação, né, sobre carburadores em geral, e nós vamos detalhar alguns funcionamentos dele. Para vocês que não conhecem muito sobre carburação ou não têm muita intimidade como funciona um carburador, hoje nós vamos fazer uma desmontagem e nós vamos explicar os princípios de funcionamento de um carburador. Aqui a gente tem um Solex H30 mais comumente utilizado em Fuscas, Brasílias e Kombi, e nós vamos fazer uma desmontagem dele para detalharmos algumas peças. Então, com relação às ferramentas, são ferramentas bem básicas, bem simples, que vocês podem ter em casa, não é nada de mistério aqui. É uma chave de fenda, né, uma maior, uma chave de fenda mais fina, eu já vou explicar para vocês o porquê. Um alicate de bico, se vocês precisarem soltar alguma peça, como por exemplo essa mola do acelerador aqui. Um pincelzinho de limpeza. Aqui nós temos duas chaves de boca. Temos uma chave 13 que ela serve para soltar os prisioneiros dos parafusos que seguram o carburador no coletor do carro. Tá? Ela é de bastante utilidade por ela ser curva, né? E nós temos uma chave 14 para soltar o porta-giclê principal que está preso dentro desse parafuso aqui. Então nós utilizamos uma chave 14 para poder remover o porta-giclê. Então eu vou iniciar a desmontagem. Aqui nós temos essa válvula, muitos de vocês devem estar se perguntando o que é isso aqui. Isso aqui é o giclê de marcha lenta. Alguns modelos de carburador H30 de Fusca, Brasília ou Kombi, eles possuem um giclê de marcha lenta eletromagnético. Como funciona? Aqui dentro tem uma válvula elétrica, ela recebe um 12 volts através desse conector e ela regula a passagem de combustível que vai entrar no circuito principal. Alguns carburadores têm esse giclê mecânico, o controle da entrada de combustível é feito de forma mecânica. Esse daqui é um giclê elétrico, ele é eletromagnético. Então a gente vai deixar ele separadinho aqui. Agora a gente vai pegar uma chave de fenda, tamanho médio aqui. São 5 parafusos que seguram a tampa do carburador no corpo do carburador. Então aqui você pode começar soltando as porcas, não tem ordem, tá? Pode começar soltando as porcas. É uma manutenção basicamente simples, não tem muita complicação aqui, tá? Você tira os parafusos da tampa. Esse aqui ele é até Zé frisinhado, ó. Para vocês que gostam de carburador original, ele inclusive tem o número de série dele ainda. Um carburador original aqui do lado. Gente, vocês podem utilizar o alicatinho de bico para soltar a molinha, ó. Viu que ela sai mais fácil? Alguns conseguem até soltar com a mão, mas assim, quem tem mais prática, né? Então, com o alicatinho de bico facilita o trabalho. Então, depois de soltar os 5 parafusos da tampa, você consegue ter acesso ao corpo do carburador. Essa tampa ela tem uma travinha aqui em cima, você gira ela aqui, ao contrário.
Agora ela não quer sair, mas ela vai sair. Pronto. Aqui está a tampa. Aqui nós temos uma juntinha de papel que faz a vedação da tampa com o corpo. Vamos detalhar primeiro a tampa. A tampa do carburador ela tem dois elementos principais. Nós temos aqui essa válvula que nós chamamos de agulha ou estilete, tá? Ela está ligada diretamente com a entrada de combustível principal. Ou seja, essa entrada aqui é a entrada da alimentação principal que vem da bomba de combustível. Então o combustível ele entra por aqui, por essa entrada aqui, por esse NIP, e ele é regulado por essa válvula. Essa válvula aqui que determina a vazão do combustível que está alimentando o carburador. E aqui nós temos a borboleta do afogador. Temos aqui o mecanismo do afogador. Qual é a função do afogador? Muitos sabem, o que é afogador? O afogador, ele nada mais nada menos, ele tem uma borboleta, ele restringe a passagem de ar. Quando você puxa o cabo do afogador e ele fecha essa borboleta, você está restringindo a passagem de ar na mistura e você está enriquecendo a entrada de combustível. Isso é utilizado para você aquecer o motor do carro até a temperatura de funcionamento de forma mais rápida. Isso em dias frios, em ocasiões onde o motor está muito frio. Então você fechando essa borboleta aqui, você restringe a passagem do ar e você enriquece a mistura no circuito principal. Ou seja, ele entra mais combustível e menos ar aqui. Aqui nós temos o corpo do carburador. O corpo do carburador, aqui nós temos uma boia. Essa boia é a que determina o nível de combustível que vai preencher essa cavidade. Ela é que é responsável por fechar a agulha da tampa do carburador. Aqui esse habitáculo aqui nós chamamos de cuba de nível constante. Por que nível constante? Enquanto o combustível estiver entrando pela tampa, através da agulha, ele está enchendo esse nível desse reservatório, esse pequeno reservatório. Se vocês notarem ao fundo, nós temos um furo. Esse furinho aqui, onde estou apontando com o meu dedo, ele está ligado diretamente ao giclê principal, que é o que alimenta todo o circuito de injeção do carburador. Ele tem esse furinho, a gasolina lá entra por aqui, por esse furo, e o giclê principal que está atarrachado nesse tampão aqui, ele é que vai dosar a quantidade de combustível que vai circular dentro da cavidade do carburador. É chamada de cuba de nível constante. Aqui nós temos o chamado injetor. Nós chamamos também carinhosamente de bengalinha. Ela tem um formato de um cabo de bengala aqui. Esse injetorzinho é o responsável por enviar um jato de combustível dentro dessa fresta, desse outro buraco aqui que nós chamamos de venturi. O que é venturi? Venturi é uma passagem de ar, é uma passagem de vento. E vocês podem ver que ao fundo nós temos uma borboleta de aceleração, que é uma passagem de ar que você controla a abertura. Você pode ter mais ar ou menos ar passando por ela, que é nada mais nada menos que a borboleta de aceleração do nosso carro. Ela está ligada diretamente ao pedal do acelerador. Então toda vez que você pisa no acelerador, você altera a abertura dessa borboleta aqui, admitindo mais ou menos ar. Aqui nós utilizamos uma chave número 14 para abrir o tampão ou porta giclê. Por que tem esse nome? Porque nessa peça nós temos um giclê. O giclê nada mais nada menos é uma válvula de passagem de combustível. Ele vai acoplado a esse parafuso, essa válvula, e ele tem uma determinada vazão, o furo tem uma determinada vazão. Esse giclê,
que é chamado de giclê principal, é quem vai determinar o quanto de combustível vai entrar na cavidade do carburador. Ele é que vai alimentar o carburador, por assim dizer. Então nós vamos deixar ele aqui de ladinho. Nós temos o injetor. Aqui do nosso lado direito do carburador, agora olhando pela parte traseira, nós temos essa bomba que está ligada à borboleta, que nós chamamos de bomba de aceleração ou diafragma. Como funciona o diafragma? O diafragma ele é uma membrana de borracha, tá? Dentro dessa tampa nós temos uma membrana, temos uma mola e temos um furo que tem uma passagem de combustível. Toda vez que se aciona a borboleta do acelerador, ele causa uma pressão aqui dentro dessa tampa, através da mola. E ele faz com que o circuito principal injete combustível até chegar no injetor, na bengalinha, que fica nesse furinho aqui que eu estou apontando com o dedo. Então aqui, nós vamos abrir aqui a tampa para mostrar para vocês. São 4 parafusos, tá? Pequenos. Eu havia falado anteriormente que seria necessário 2 chaves, uma mais fina e uma normal. Por que eu falei da chave mais fina? Porque essa construção do carburador, um dos parafusos, ele fica alojado no fundo dessa haste. Então a chave mais fina permite que você consiga alcançar o parafuso para você poder afrouxar a tampa, você poder soltar a tampa. Aqui vocês podem ver na minha mão a molinha, é uma molinha. Aqui nós temos um diafragma, que é uma membrana de borracha, tá? E aqui vocês podem ver onde está meu dedo, existe um furo, que é por onde o combustível vai ser pressurizado. Aqui você tem um reservatório, ele está sofrendo uma pressão atmosférica aqui dentro, e toda vez que você pisa no acelerador e você bombeia essa membrana, ela causa uma pressão nesse furo aqui e ela acaba sugando o combustível que sobe por esse canal. Vocês podem ver que tem um duto aqui, e esse duto está ligado diretamente ao furo do injetor. Aqui nós temos um outro giclê, tá? Ele fica na parte superior do corpo do carburador. Nós chamamos esse giclê de giclê corretor de ar. Por que corretor de ar? A mistura de combustível, a mistura que ela é atomizada para ser injetada no coletor de admissão, ela é uma mistura de combustível com ar. Né? Ele está sofrendo uma pressão atmosférica nesse reservatório e ela é injetada em forma de líquido aqui por esse injetor. Esse giclê que nós vemos aqui na parte superior, ele é um giclê chamado de corretor de ar. Por que ele recebe esse nome? Ele é um giclê que vai controlar o quanto de ar vai entrar na cavidade para você ter uma mistura mais homogênea. Vocês podem ver que ele é uma espécie de uma flautinha, ele parece uma flauta, cheio de furinhos. Esses furinhos são restrições por onde você tem a passagem de ar, tá? Cada giclê desse tem uma medida e eles têm que ser equivalentes um com o outro. Senão você vai ter ou mistura mais rica ou mistura mais pobre. Então cada giclê desse daqui, tanto esse quanto o giclê principal, eles têm medidas e eles têm equivalências. Um tem que ser equivalente ao outro para poder equilibrar a mistura. Aqui na nossa lateral do carburador, do lado esquerdo, nós temos um parafuso fenda,
e vocês percebem que ele tem uma mola. Esse parafuso, vocês percebem que ele é uma forma de uma agulha, ele tem uma forma cônica. Esse é o que nós chamamos de parafuso da mistura, regulador da mistura. Como funciona o regulador da mistura? O combustível, ele chega através do poço principal e ele é injetado através da borboleta, através do sistema de aceleração. Esse parafuso em formato de agulha, esse parafuso cônico, ele é o que determina o quanto de combustível vai estar alimentando a passagem, o duto principal do combustível, para chegar a uma mistura mais homogênea aqui na borboleta. Então, como funciona esse parafuso? Ele vai encaixado aqui na base da borboleta. Você aperta ele no sentido horário. Você imagina um relógio, sentido anti-horário, que é contra o relógio, você está afrouxando, você está aumentando a passagem de combustível. E no sentido horário, que é o sentido do relógio, você está restringindo a passagem de combustível. Então, cada vez que você gira o parafuso sentido horário, você está diminuindo a quantidade de combustível e diminuindo o vácuo que está sendo formado aqui na base da borboleta. E quando você abre o parafuso no sentido anti-horário, você está enriquecendo a mistura, você está liberando maior passagem de combustível. É assim que funciona. E aqui na frente do carburador, olhando ele de frente, você tem um outro parafuso, também com uma mola. Esse parafuso ele é responsável pela abertura da borboleta. Aqui nós temos a borboleta de aceleração. Esse parafusinho aqui na frente do carburador, ele determina o quanto você vai abrir ou fechar a borboleta de aceleração. Isso nós vamos mostrar para vocês durante a regulagem da marcha lenta e a regulagem da mistura do carburador, com o carburador montado no carro. Então, basicamente, esse é o funcionamento do Solex H30, mais comumente usado em Fuscas, Brasílias e Kombis. Então agora nós vamos terminar de desmontar, nós vamos fazer uma limpeza rápida nele, tá? E nós vamos mostrar os componentes do kit de reparo. Bom, galera, muitos de vocês se perguntam o que é um kit reparo de carburador. Alguns mecânicos às vezes pedem para vocês, precisa trocar o kit reparo do carburador. Nós vamos apresentar aqui para vocês um kit reparo do H30, né, o carburador que nós estamos demonstrando aqui. No que consiste um kit de reparo? Nós temos aqui um diafragma, que é a nossa válvula de aceleração, né? Nós temos a molinha, que é aquela molinha que nós desmontamos, né, da borboleta do acelerador. Temos uma outra mola, que é a mola da bomba de injeção, que ela vai apoiada sobre esse diafragmazinho aqui. Nós temos uma outra boia, uma boia de nível, né? Temos uma agulha, que é a mesma agulha que nós temos aqui na tampa do carburador. É a agulha regula a entrada de combustível na tampa. Temos um injetor, que é a nossa bengalinha, né? Vem uma bengalinha nova. E nós temos algumas juntas aqui. Temos aqui duas arruelas de metal. Essa arruela douradinha é a arruela que vai aqui na agulha do carburador, tá? Nós temos uma segunda arruela, caso seja necessário fazer uma regulagem de altura. E nós temos uma arruelinha de papelão. É uma espécie de um papel especial que ele absorve líquido. Para que é essa arruelinha de papel? Essa arruelinha de papel, ela vai montada no porta-giclê. Vocês têm aquele porta-giclê que nós mostramos anteriormente, onde ele comporta o giclê principal de combustível. Essa arruelinha de papelão, ela vai aqui na base do parafuso para poder vedar e você não ter um vazamento de combustível. Então a gente usa essa arruelinha de papelão. Ela vai montada aqui nessa base. E nós temos mais duas juntas aqui, de papel.
Essa junta aqui é a junta da tampa, que é igual a essa daqui que está na minha mão. E nós temos uma junta que é a junta da base do carburador. Essa junta ela vai aqui no pezinho da borboleta. Então toda vez que você comprar um reparo de carburador, o ideal é que se troque essa junta aqui para você garantir a máxima vedação do pezinho do carburador no coletor de admissão. Bom, nós vamos iniciar aqui uma limpeza rápida desse carburador, apenas para vocês terem mais ou menos uma noção de como você pode fazer isso na sua casa. Aqui nós temos dois componentes. Aqui nós temos o componente chamado Caro 80, que é um descarbonizante em spray. É muito utilizado em carburadores e bicos injetores, tá? Você encontra em autopeças, em lojas de produtos de limpeza para automóvel. Custa bem baratinho. Você tem um lubrificante, um desengripante, caso seja necessário soltar alguma porca, algum parafuso que esteja um pouco mais persistente. E para fazer a limpeza do corpo do carburador, tirar qualquer tipo de sujidade, nós podemos utilizar a boa e velha gasolina, tá? Ou um outro tipo de solvente que vocês tiverem em mãos. Evitem utilizar solventes muito gordurosos, como óleo diesel, querosene ou algo do tipo. Procurem sempre utilizar solventes mais secos, gasolina, thinner, ou algum tipo de descarbonizante como esse aqui. Então, como esse carburador ele não apresenta muita sujeira, nós vamos apenas pincelar um pouco de gasolina nele, tá? A gente joga um pouco de gasolina nele aqui. Com um pincelzinho mesmo, você só vai fazer uma limpeza superficial do corpo do carburador, tá? É uma limpeza rápida, você não precisa fazer muito detalhado. Logicamente, se o carburador estiver muito sujo, tiver muito resíduo, você pode iniciar a limpeza com o Caro 80. O Caro 80 ele dissolve carbonizações, dissolve sujeiras mais resistentes. No caso aqui, nós estamos com o carburador já praticamente limpo, então nós só vamos pincelar aqui uma gasolina nele, só para poder dar um aspecto mais limpo nele e remover qualquer sujeirinha que possa ter aqui no momento da montagem. Então não precisa ser muito detalhado. Vocês podem ver que o carburador está bem limpo, ele não apresenta nenhum tipo de corrosão, nem nenhum tipo de carbonização. Nós podemos aplicar o Caro 80 aqui, ó, nos dutos, ó. Duto principal aqui do injetor, aqui no duto da marcha lenta, ó. E aqui na base da borboleta, ó. Prontinho. Feito isso, vocês podem secar com um paninho, uma estopa, de preferência um pano que não solte pelo, um paninho de algodão ou um retalhozinho de pano qualquer, de malha. A gente seca o excesso aqui. E vamos partir para a montagem. O processo de montagem é bem simples, tá, gente? Basicamente é o processo inverso que nós fizemos no começo do vídeo. Como é que nós podemos iniciar a montagem do carburador? A gente pode montar pelas partes mais fáceis. Nós podemos recolocar os giclês na posição, tá? Aqui nós temos o giclê de ar. Ele vai atarrachado aqui no topo do carburador. Não precisa apertar muito, tá, gente?
É só encostar, que ele não sai do lugar. Se você apertar demais, corre o risco de você estragar ele na hora de remover. E você pode inclusive até quebrá-lo. Então o ideal é que você não aperte muito. Nós recolocamos o giclê principal aqui na posição dele, já com a junta nova, tá? Para garantir uma vedação legal. Mesma coisa, tá, gente? Não precisa apertar muito. Basta você encostar, que a própria arruela de papel ela vai fazer o papel, vai cumprir a função dela aqui, que é vedar a saída da gasolina aqui, ok? Então, próximo passo, nós podemos colocar a válvula injetora, aqui o nosso diafragma. Como é que funciona a montagem do diafragma? Dica para vocês, vocês podem montar primeiro o diafragma na tampa, tá? E vocês podem encaixar pelo menos uns 2 parafusos para manter a peça no lugar. Depois nós vamos colocar a molinha vai apoiada aqui no corpo do carburador. E com isso nós encaixamos ele na posição. Ele já está montado aqui na posição, encaixado. Basta encostar os 2 parafusos aqui, inicialmente. Não precisa apertar, tá, gente? Vocês não precisam apertar com força. É só encostar o parafuso. Pronto, ele já não sai mais do lugar. Aí agora a gente coloca os outros 2 parafusos faltantes. Prontinho, galera. A peça já está encaixada. Como é que a gente faz o aperto dessa tampa? Não precisa botar excesso de aperto aqui. A gente faz o aperto dela em cruz. Então a gente escolhe um parafuso, começa por ele, você encosta ele, dá um torquezinho nele e aperta no sentido de uma cruz. Agora a gente vem para esse aqui de baixo, mesma coisa, não precisa excesso de força. Depois esse daqui. E por último, essezinho que fica escondido aqui, ó, no fundo. Pronto. A tampa está apertada e o diafragma está operante já. Agora nós vamos fazer a montagem do injetor. O injetor não tem mistério, gente. Ele entra nesse furinho aqui. E ele é encaixado na pressão, tá? Ele encaixa assim, na pressão. Ele tem que ficar virado, gente, na direção da fresta da borboleta. Vocês percebem que eu estou abrindo a borboleta ao máximo aqui? O biquinho do injetor, ele tem que passar entre a borboleta e a parede do carburador. Ele passa naquela fresta ali, entre a borboleta e o corpo do carburador. Ele tem que ficar retinho aqui, virado para a borboleta. Tá, gente? Agora nós vamos colocar a boia na posição. A boia ela vem com um pininho, tá, gente? Que é uma gangorrinha que ela fica apoiada aqui. Um outro detalhe, gente. A maioria das boias, quando você compra um kit de reparo, ela não vem numa regulagem ideal, digamos assim. Qual é a regulagem ideal no caso do Solex H30? A distância entre a base da boia e o topo, onde fecha a agulha de entrada de combustível,
ela tem que ter em torno de 37 milímetros. Essa distância entre os meus dois dedos aqui, ó, essa distância aqui, ela tem que ter em torno de 37 milímetros, tá? Então, você pode medir com uma régua, uma reguinha daqui da base até o topo aqui, ou se você tiver um paquímetro ou algum instrumento de medição mais preciso, é só você encostar ele aqui nessa parte de cima onde está meu dedo, tá? E a base do flutuante de plástico aqui, ele tem que ter em torno de 37 milímetros. Essa é a regulagem considerada ideal para esse tipo de carburador, tá? Então aqui já está mais ou menos na posição correta. Nós vamos encaixá-la simplesmente aqui nessa cavidade, ó. Tem uma cavidadezinha aqui no próprio corpo do carburador e vocês percebem que ela é móvel aqui, ó. Toda vez que o nível do combustível desse reservatório ele sobe, essa boia ela sobe junto, ela flutua no combustível aqui e ela fecha a passagem que existe nessa tampa, que é essa válvula aqui que eu estou apontando com o meu dedo. Agora nós vamos trocar essa válvula aqui, tá? A mesma chave 14, ó. Ela é rosqueada aqui, ela tem uma arruela. A gente coloca a agulha nova do kit. Apenas uma arruela na base dela, tá, gente? Já garante um nível de combustível ideal. Mesma coisa aqui, não precisa excesso de aperto, tá, gente? Só encostou um pouquinho mais, fez uma pressãozinha, tá pronto. A válvula já está montada. Agora nós vamos pegar aqui a juntinha de papel, tá? A juntinha do corpo do carburador. Como é que ela funciona? Ela tem todos os recortes já prontos, com os furos. Basta você posicionar ele no local certo aqui. Existe uma abertura por onde a agulha vai ficar alojada. Se lembram do bracinho do afogador, gente? Então, muito simples. Agora, para você montar ele na posição aqui, ele tem uma posição de encaixar. Ele é bem chatinho de encaixar, tá, gente? Mas depois que você encaixa na posição, ele só tem uma forma de fechar. Basicamente o carburador já está montado, tá, gente? Agora é só você colocar os 5 parafusos da tampa. Não tem mistério, só colocar os 5 parafusos. Não é necessário excesso de aperto também, tá, gente? Então basta só encostar os parafusos.
Ok. Feito isso, gente, vocês encostaram os cinco parafusos, comecem sempre pelo parafuso que está isolado aqui, que é esse da frente. Você só encosta ele e aperta um pouquinho, e os 4 demais você aperta em cruz, da mesma forma que eu ensinei vocês como se aperta a tampa do injetor. Então você pode começar por esse aqui, aperta um pouquinho, vem para esse outro aqui, aperta um pouco sem excesso, depois esse daqui e finalmente o 4º parafuso central aqui. Pronto, galera. O carburador está montado. Está montadinho. Agora, para finalizar, nós vamos colocar a molinha nova aqui, molinha da aceleração. Prontinho, galera, carburador montado. E, por fim, o parafuso da marcha lenta, tá? Nesse caso aqui, eles usam uma eletromagnética, mas existem giclês mecânicos também. No caso, se for um giclê mecânico, é uma chavinha 8 mm, você rosqueia ele aqui e aperta. E tá montadinho o carburador, galera. Basicamente é isso, é uma construção bem simples, tá? Um carburador bem fácil de fazer manutenção. Bem fácil de acessar, tá? Nosso Solex 30 PIC do Fusquinha.